Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos falar sobre as taxas de natalidade e mortalidade. A natalidade e a mortalidade são fenômenos que determinam o crescimento de uma população. Uma contribui para o aumento e a outra contribui para a diminuição de uma população. Na verdade, se nós considerarmos aqui uma balança, vou tentar fazer aqui uma balança para vocês. E se de um lado nós colocarmos uma dessas taxas, então desse lado aqui, nós vamos ter um prato dessa balança. E aqui do outro lado nós vamos ter o outro prato dessa balança, uma balança de dois braços. Aqui nesse lado nós vamos ter o aumento da população. E aqui deste lado nós vamos ter a diminuição. Então, aqui a população diminui. E aqui nós temos a setinha que vai marcar aí para que lado a população está caminhando, se ela está aumentando ou se ela está diminuindo, sendo que quando a seta aponta para o meio, nós temos uma população estável, ok? Então vamos lá. De um lado, nós vamos colocar a natalidade e de outro, nós vamos colocar a mortalidade. A natalidade indica o número de nascimentos, o número de indivíduos que nascem em uma população. Logo, a natalidade contribui para o aumento da população. Então, aqui neste braço, nós vamos colocar a natalidade, que contribui para o aumento da população. Então, aqui do outro lado, nós vamos colocar a mortalidade, que indica o número de mortes de uma população. Logo, a mortalidade provoca uma diminuição da população. Nós ainda podemos considerar nesta balança dois fenômenos que contribuem para o aumento ou para a diminuição da população. Nós temos a imigração e a emigração. A imigração contribui para o aumento da população, pois chegam indivíduos vindos de outras áreas. Já a emigração é quando os indivíduos de uma determinada população deixam a área onde aquela população vive. Se eles estão abandonando a área, a população irá diminuir. Voltando para as taxas de natalidade e mortalidade, quando nós consideramos a população humana, a taxa de natalidade é igual ao número de nascimentos, número de crianças que nascem no período de um ano para uma população de 1.000 habitantes. Então, no caso da espécie humana, das populações humanas, a taxa de natalidade é igual ao número de nascimentos que ocorrem durante o ano para cada 1.000 habitantes. Já a taxa de mortalidade será o contrário, é igual ao número de mortes que ocorrem no período de um ano para 1.000 habitantes, ok? No que diz respeito à natalidade, acho que vale a pena falar sobre o índice de fertilidade de uma população. Eu vou desenhar aqui para vocês um gráfico, ok? Aqui nessa reta vertical, nós vamos colocar o número de filhos, considerando o número de filhos por família, e aqui na reta horizontal, eu vou colocar o ano. Vamos colocar aqui desde 1960, passando aí pelos anos de 70, 80, 90, o ano de 2000 até 2010. Aqui nós vamos considerar 2 filhos, 4 filhos, 6 filhos, 8 filhos, tá bom. Em 1960,
a quantidade de crianças por família era de mais ou menos 6 crianças. Em 70, esse número ficou entre 6 e 4, mais ou menos 5, né? Já em 80, esse número se aproximou bastante de 4 e foi diminuindo ao longo dos anos, até que em 2010 esse número está um pouquinho abaixo do número 2. Então, se eu traçar aqui para vocês a curva de fertilidade da população humana, vocês podem observar que ela está em queda. E olha que interessante, mais ou menos aqui no ano 2000, quando a taxa era de mais ou menos 2 filhos por família, nós podemos dizer que havia uma manutenção do número de indivíduos da população. Por quê? Para cada casal de pais nasciam 2 filhos. Então, uma vez que morriam os pais, morriam 2 indivíduos, mas eles contribuíram com 2 indivíduos. Então, havia um equilíbrio. Se o número de filhos é maior que 2, a população tende a aumentar. E do contrário, quando o número de filhos é menor que 2, a população tende a diminuir. E é essa a realidade que nós vemos hoje. As famílias têm um filho no máximo. É difícil encontrar famílias com 2 filhos. Então, ao longo dos anos, a tendência é de a população diminuir. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês cada um dos conceitos que eu trouxe nesta aula de hoje. Um grande abraço e continuem estudando!